Essa terceira ferramenta aqui, a TouchStats, eu vou falar dela mais pra frente, tá? Porque ela é pouco utilizada aí. E agora falando sobre esse quarto objeto aqui da barra, o Numeric Input. A função desse objeto é escrever um valor ali no VP, mas utilizando um teclado. Então eu vou pegar aqui uma tela de exemplo aqui que tem um Numeric Input. E eu vou mostrar aqui para vocês na tela do display, né, como que ele funciona aqui. Então eu vou ir para essa tela e vou pressionar nesse Numeric Input central aqui, para mostrar a funcionalidade dele. Então quando se toca aqui vai ser exibido um teclado, né, que eu vou mostrar como que você configura isso ali também. E aí basta você digitar ali um valor que você quer digitar no VP e clicar na tecla de Enter, que esse valor vai ser escrito ali no VP do Numeric Input. Então é para isso que serve, né, essa é a função do Numeric Input. Agora falando sobre as propriedades dele. Essas propriedades aqui são comuns ali nos outros objetos, né? Já falei sobre ela. Aqui você define o VP do Numeric Input, né? Em qual VP ele vai escrever o valor. Aqui se define a fonte do cursor ali, né? Porque enquanto você está digitando ali os valores no Numeric Input, existe esse cursor aqui que mostra o valor que está sendo digitado. Então essa fonte é a fonte, né, de exibição desses números aqui. Aqui, no caso, você pode mudar o tamanho da fonte digitando o valor aqui, né? Nesse exemplo ela está com 48 de tamanho, né? E importante, essa fonte aqui, o tamanho da fonte, só pode ser alterado no caso da fonte padrão. As fontes personalizadas já têm seu tamanho definido, né? Mas se você quiser mudar o tamanho da fonte aqui, basta digitar o valor aqui, né? Se você estiver utilizando a fonte padrão. E beleza, só basta digitar o valor aqui que vai ser alterado ali o valor da fonte do cursor. Aqui é a cor da fonte do cursor, né? Você pode alterar a cor aqui clicando nesses 3 pontinhos. E aí você pode definir aqui na paleta de cores a cor que você deseja. A propriedade Cursor Color define a cor do cursor mesmo, né? Você pode definir aqui preto ou branco. E é a cor do tracinho mesmo que fica aparecendo aqui, né? Enquanto o teclado está aberto. A propriedade Serspic ID, ela define de qual tela vai ser recortado o teclado. Porque o Numeric Input ele funciona de forma que ele recorta o teclado de uma outra tela do projeto e ele cola na tela atual, para que o usuário possa digitar os valores. Então aqui, nessa demonstração, o teclado está vindo da tela 26, tá? Então vou aqui no piquet 26, é esse teclado aqui, está sendo recortado ali naquele Numeric Input. E a propriedade Source Area define qual que vai ser a área, né, que vai ser recortada. Então no caso aqui você tem que clicar aqui, ó, nesse primeiro quadradinho para definir a coordenada 1, né? Então você clica aqui na primeira coordenada, e aí depois você define a coordenada 2, que é a coordenada inferior direita, né? Então, clicando aqui, eu selecionei essa área. Então vai ser essa área da tela 26 que vai ser recortada e colado na tela atual aqui. Que gera o efeito lá, né, de quando você clica no Numeric Input, ele recorta aquela área e cola aqui o teclado nessa tela. Essa propriedade Target Top Left Point define aqui a coordenada do canto superior esquerdo, né, que vai ser colada essa área que foi recortada. Então, o canto superior esquerdo da área que foi recortada vai ser colado nessa coordenada aqui. E nesse caso aqui, essa área aqui que foi recortada está sendo colada exatamente na mesma posição da tela. Como que eu sei dessa informação? Aqui, essas duas primeiras informações da Source Area correspondem às coordenadas, né, do canto superior esquerdo da área que foi recortada, ou seja, essa coordenada aqui. E no caso aqui, o Target Top Left Point, as coordenadas estão idênticas, né? Então, é as mesmas coordenadas em X e em Y ali. Então, essa área está sendo colada aqui na mesma posição que ela está na tela 26, ela está sendo colada aqui na tela atual. Então, você pode clicar aqui nos 3 pontinhos e definir aqui onde você quer que seja também essa coordenada do canto superior esquerdo, onde vai ser colada ali a área recortada. Aqui a origem do cursor é onde você define onde que vai ficar posicionado, né, o cursor mesmo, que é esse tracinho aqui, né, onde vai ser, conforme você for digitando os valores no teclado, o cursor vai mostrando, né, o valor que você digitou. Então você coloca aí o cursor em uma determinada posição da tela para que os números, né, enquanto você estiver digitando, os números sejam exibidos nessa posição. E essas propriedades integer digits e decimal digits são quantas casas, né, o valor pode ter antes da vírgula e quantas casas depois da vírgula. Então, no caso aqui que tem nessa configuração tem somente 2 casas antes da vírgula e nenhuma depois da vírgula, o que o usuário pode digitar é no máximo um número aqui de 2 casas. Se você tentar digitar mais casas, o Numeric Input não vai escrever ali. Também não é possível digitar um valor aqui com ponto, né, com casas decimais. Então você consegue limitar aí o valor que o usuário pode digitar através dessas propriedades integer digits e decimal digits. Essa propriedade aqui, a show caracteres, quando ela está como false, né, ela não vai mostrar os caracteres que o usuário está digitando. Então, aqui no Numeric Input,
No caso, se você estivesse digitando aqui um valor, em vez de mostrar aqui no cursor os números que estão sendo digitados, seriam mostrados asteriscos. Então, isso é utilizado bastante em casos que você vai fazer um teclado de senha, né? E aí, enquanto o usuário estivesse digitando os valores aqui, os números não seriam mostrados. Então, é para isso que serve essa propriedade show caracteres. E aqui essa propriedade limit value range é para você limitar ali o valor que o usuário pode digitar, né? Então, se você ativar isso aqui e colocar como true, você pode definir aqui a faixa, né, de valor máximo e valor mínimo, que pode ser inserido aqui no numeric input. Então, é para isso que serve essas propriedades aqui, né? Se você digitar um valor máximo e valor mínimo aqui e não ativar o limit value range, o valor não vai ser limitado, tá? Para que essa faixa aqui funcione, você tem que deixar ele como true. E o VP Mode aqui tem a mesma funcionalidade, né? Que é definir o tamanho do valor ali que vai ser escrito no VP. Agora falando sobre esse objeto aqui, né? O text input. Vou vir aqui nessa tela para mostrar um exemplo de text input. E o que ele faz, a funcionalidade dele, é escrever ali um texto, né? Em VPs do display, certo? E você faz isso escrevendo o texto em um teclado também. Então, vou mostrar aqui um exemplo na tela do display, né, dessa demonstração. Então, vou vir aqui nessa tela, vou clicar sobre o text input, e aí eu vou escrever aqui um texto, né, utilizando esse teclado alfanumérico. E aí, após inserir o texto, o text input escreve, né, esse texto nos VPs ali do display. Então, é para isso que serve o text input. Agora, falando das propriedades dele aqui, ele tem propriedades em comum ali com o numeric input, né? Então, aqui é a fonte do texto também que vai ser exibida ali enquanto você estiver digitando, né, no cursor. Aqui, você define os tamanhos da fonte, se você estiver utilizando a fonte padrão, né? Segue a mesma regra, né? Se for a fonte personalizada, ela já tem o tamanho definido. E se for a fonte padrão, você pode mudar aqui o tamanho da fonte nessas propriedades. Aqui, font color, você troca também a cor da fonte ali do cursor, a cor do cursor. Essa propriedade reedit input, ela serve para... Vou mostrar aqui na tela do display. Aqui, por exemplo, eu escrevi esse texto teste. Se essa propriedade estiver desativada no text input, quando você abrir novamente o objeto, o texto vai ser apagado, né? E você vai ter que escrever o seu novo texto. Agora, se ela estivesse ativada, seria possível editar, né, esse texto que você tinha escrito anteriormente. Então, quando eu abrisse aqui o text input, ainda estaria escrito teste aqui no cursor, e aí eu poderia, né, reeditar esse dado que eu tinha escrito anteriormente. Então, se ela estiver em true, é possível você reeditar o valor. E se ela estiver em false, não vai ser possível editar ali o dado que você teria escrito anteriormente, né? Você teria que escrever ali um novo dado novamente. Essa propriedade update input status, você pode clicar nela aqui, né? E verificar aqui na descrição para que serve essa propriedade. Então, quando ela está ativada, no VP anterior, né? Ou seja, VP-1 aqui do text input, que aqui, por exemplo, eu defini que é o VP35, né? Então, se ela estivesse ativada, no VP34, que é o VP-1, o VP tem 2 bytes, né? Então, aqui fala que no high byte desse VP34, se o high byte corresponder a 5A, isso quer dizer que o teclado está fechado nesse momento, né? No momento que você leu ali o valor do VP. E se tiver algum outro valor ali, se o high byte corresponder a algum outro valor, isso indica que o teclado está aberto. E o low byte, né, desse VP34, é ali que fica indicado o comprimento em bytes do último dado que foi imputado ali no text input, certo? Então é para isso que serve essa propriedade update input status. Aqui em Certificate ID e Source Area corresponde ao mesmo conceito ali do numeric input. Então você define aqui a tela de onde vai ser recortada a área de teclado e aqui a área que você vai recortar dessa tela, né, para trabalhar com o teclado. Aqui nesse caso, ó, o que é bem interessante é que está sendo recortada a tela completa. Então, se você quiser dar o efeito de como se você tivesse pulado para a tela do teclado, o que você pode fazer é recortar a tela inteira, tá? E aí você cola a tela inteira aqui sobre a sua tela atual. Aqui a propriedade text area define, né, a área que o texto vai ser mostrado ali, né, enquanto você estiver digitando. Então, o cursor vai ser posicionado aqui de acordo com essa área que você definir para o texto ser mostrado. E aqui em target top left point, né, você define o ponto superior esquerdo dessa área que você recortou do teclado, né, onde ela vai ser colada. Então, aqui no caso, como é a tela inteira, está sendo colada na coordenada 00, né? Que é essa coordenada superior à esquerda aqui. Aqui em hide caracteres, você pode também esconder, né, o texto que está sendo escrito, né, mostrando com asteriscos. Então, se você ativar, vai ser escondido, né, os caracteres. Quando você estiver editando, vão ser exibidos asteriscos, né? Isso é utilizado para senha também, normalmente. E aqui, essa propriedade text length, é muito importante se atentar a essa propriedade, tá? Pois ela vai definir ali a quantidade de VPs que esse text input irá ocupar. Então é muito importante para você não colocar nenhum objeto, né, dentro dessa faixa de VPs que o text input vai ocupar.
porque isso geraria problemas no projeto, né? Então, para definir o text length, né, aqui tem uma descriçãozinha de o que corresponde aqui, né, o text length. Então, vamos supor que você queira definir que o usuário pode digitar no máximo 50 caracteres. Então, de acordo com essa fórmula aqui, o text length, né, corresponderia a esse número de caracteres dividido por 2. Então, o text length seria 25, né? E essa é a quantidade de VPs que seria ocupado por esse text input. Então, do VP 35 até o VP 60, não poderia ser utilizado por nenhum outro objeto, tá? Seria a partir do VP 61 em diante que você poderia utilizar. Do VP 35 até o 60, né, que é 35 mais 25, seriam os VPs que estão sendo ocupados pelo text input. Então, aqui no caso do text input, o text length, né, corresponde aos VPs mesmo. Então, para calcular, basta você pegar o número de caracteres que você quer definir como o número máximo, né, e dividir por 2 e inserir esse valor aqui. Então, essas são as propriedades do text input, né, e ele funciona dessa forma.